Olá, personas. Sou o professor Silvano Prates. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a uma série de aulas sobre equação do segundo grau. Antes de tudo, vamos fazer um breve passeio pela história deste tema que é importantíssimo. Alguns textos babilônicos, datados com cerca de 4.000 anos, já faziam referência a problemas que hoje se resolvem com o uso de equações de segundo grau. Provavelmente os babilônicos foram os primeiros povos a usar este conceito, ou pelo menos o que se encontrou registrado. Segundo Garby, 2007, em seu livro A Rainha das Ciências, que é esse livro que eu tenho aqui, super recomendo, excelente livro sobre a história da matemática, A Rainha das Ciências. Segundo esse autor, os babilônicos já resolviam equações quadráticas por volta do século XVIII a.C., sendo que, naquela época lá, nada era provado, apenas apresentavam a resolução na forma de receitas. Ou seja, faça isso, depois isso, em seguida isso, e esse é o resultado. Assim, eles não se preocupavam com formalidades teóricas ou em provar o método empregado, mas em soluções de maneira prática, através de observação de padrões que se repetiam. Por exemplo, aqui, um problema típico babilônico. Somei 4 vezes o lado do meu quadrado e uma vez a sua área. Encontrei 21. Quanto vale o lado? Daí vem o sistema, faça isso, depois isso, em seguida isso. Multiplique 4 por 4 e some com o resultado de 4 vezes 21. Extraia a raiz quadrada, subtraia 4 e depois divida por 2. Resultado igual a 3. Como exemplo também, temos outro problema aqui, quando era pedido para determinar dois números, quando conhecidos a soma e o produto deles. A resolução era puramente geométrica. Considerava-se o produto de dois números como sendo a área de um retângulo e a soma deles como o semiperímetro desse retângulo. As medidas dos lados desse retângulo correspondiam aos números considerados e eram sempre naturais. Esse tratamento geométrico era longo e cansativo, muitas vezes por tentativa e erro. Iam se fazendo várias tentativas até se chegar no resultado que batia com o enunciado. Isso levou os gregos, esse processo levou os gregos e posteriormente os árabes a desenvolver um procedimento mais simples para tais problemas. Inclui-se também os indianos, os hindus, tá? Então, os gregos, árabes e indianos. Foi no século IX que Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, mais conhecido como Al-Khwarizmi, o mais importante matemático árabe da corte do califa Al-Mamun. Este Al-Mamun era filho do califa Harun al-Rashid, imortalizado na literatura pelos contos das Mil e Uma Noites. Ele era o califa dos contos das Mil e Uma Noites. Este Al-Khwarizmi, ele desenvolveu uma regra para a resolução de equações do segundo grau a partir da interpretação geométrica dos gregos, a expressão a mais b elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Sabemos que isso aqui é um produto notável. O processo usado por ele foi o de completar quadrados. Já no ano de 1020, século XI, o matemático indiano Sridhara produziu uma regra semelhante à de Al-Khwarizmi, raciocinando de outra maneira sobre o completamento do quadrado. Daí, no século XII, o célebre matemático hindu Bhaskara, nascido em 1114 e falecido em 1185,
escreveu um livro sobre álgebra e a intenção dele foi imortalizar o nome de sua filha, que se chamava Lilavati, que está Lilavati. Só uma representação, tá? Neste livro, ele mencionou o método de Isidara, por meio de palavras. Então vejam que, segundo Garbi, Gilberto Geraldo Garbi, em seu livro A Rainha das Ciências, o Bhaskara, ele não desenvolveu a fórmula, e sim citou o processo que o Isidara tinha feito, tinha usado. Ele citou esse processo em seu livro. E naquela época não se tinham símbolos para se representar, equações, eram por palavras, eram textos. Então, Bhaskara também ele era muito querido junto aos hindus, que também o consideravam sábio. Então, o fato de ele ser considerado sábio e ser muito querido pelos indianos, e também pelo fato de muitos autores terem usado o seu processo que ele tinha citado, Isidara, fez com que a fórmula resolutiva da equação do segundo grau levasse o seu nome e até hoje é conhecida como fórmula de Bhaskara, e não de Isidara ou Al-Khwarizmi. Mas essa fórmula de Bhaskara, que conhecemos hoje assim, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2 vezes a, não era assim nos tempos de Bhaskara, porque eles usavam palavras. Como é que se chegou aqui então? Por que é chamada então fórmula de Bhaskara? Como nós já vimos, pelo grande carisma, sabedoria de Bhaskara, e muitos autores tiveram mais acesso ao livro de Bhaskara. Então a fórmula ficou conhecida com o nome dele, meio que pegou, né? Mas o primeiro a praticar o uso de letras na álgebra foi o advogado e matemático francês François Viète. Nasceu em 1540 e morreu em 1603. Porém, ele só usava letras maiúsculas. O emprego de letras minúsculas e a convenção de usar x, y, z para incógnitas vem do filósofo e matemático francês René Descartes, nascido em 1596 e falecido em 1650, que está François Viète e René Descartes. Só uma representação. Tá legal? Então é isso. A fórmula de Bhaskara, na realidade, não foi inventada ou descoberta pelo próprio Bhaskara. Ele simplesmente citou em seu livro, e seu livro foi muito usado e acabou pegando o nome dele. Seria mais coerente ser chamada de fórmula de Isidara, ou fórmula de Al-Khwarizmi, ou até mesmo fórmula de Viète, mas temos hoje essa fórmula resolutiva chamada fórmula de Bhaskara. Até a próxima aula em que nós daremos continuidade a esse tema, resolvendo alguns exercícios, falando um pouco mais de equações no segundo grau. Forte abraço!